Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Oi, começando mais um programa Espaço Saúde e hoje a gente tem a presença da ginecologista Fernanda Arcoverde e ela vai falar sobre endometriose. A gente também tem uma receita super fácil de fazer de bolo de milho e nós temos a presença do oftalmologista Bonifácio Júnior da equipe da UDI Oftalmo e ele vai dar mais informações sobre ceratocone. A gente vai para um breve intervalo e já estamos de volta. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. A endometriose é uma doença que pode causar sérios desequilíbrios físicos nas mulheres. Inclusive, pode afetar a fertilidade. Nós convidamos a ginecologista Fernanda Arcoverde e ela dá mais informações sobre o assunto. Acompanhe. Eu sou Fernanda Arcoverde, sou ginecologista, tenho formação em endoscopia ginecológica e hoje a gente vai bater um papo aqui no programa Espaço Saúde sobre a endometriose. E você sabe o que é a endometriose? Então vamos falar um pouquinho. Antes de entender o que é endometriose, é importante a gente saber o que é o endométrio. Então, o endométrio é aquela camada de dentro do útero que todo mês é estimulado pelos hormônios femininos e que quando a gente não engravida, ele se renova através da menstruação. Então, a endometriose é aquela doença onde a gente vai ter as células iguais às células do endométrio, só que ao invés de estar dentro do útero, elas vão se implantar em locais fora da cavidade uterina. Que lugares, né? Pode se implantar no peritônio pélvico, né? O peritônio é a camada que reveste os órgãos da barriga, né? Os órgãos abdominais. Pode se implantar nos ovários, pode se implantar invadindo o intestino, a bexiga, em os mais diversos lugares. E que tipos de endometriose a gente pode ter, né? Então, assim, tem várias classificações diferentes, mas a mais didática, a mais fácil de entender é que a gente classifica em 3 tipos, né? A endometriose superficial, onde eu vou ter essas células que não causam infiltração, elas só vão se depositar no peritônio. A gente tem a endometriose ovariana, onde a gente vai ter a formação de cistos de tecido endometriótico nos ovários. E a gente pode ter a endometriose profunda, onde essas células vão se aprofundar mais e invadir o peritônio. Essa endometriose profunda pode, né, acometer a invasão do intestino, da bexiga e dos órgãos pélvicos de uma forma geral. E o que causa a endometriose, né? Essa pergunta, infelizmente, ainda não tem resposta. Existem várias teorias que tentam explicar por que essa doença acontece. Uma teoria bastante antiga é a teoria da menstruação retrógrada, onde a gente teria as células do endométrio, elas refluiriam para a cavidade abdominal através das tubas uterinas. Então, hipotetiza-se que essas células se implantariam no peritônio por conta de o sistema imunológico não tão competente, né? Mas a gente sabe que essa teoria ela não explica tudo, né? Tem endometriose que está em lugar distante, que não tem contato direto com a cavidade. Então, tem outras teorias como a da metaplasia celômica, né? Tem as alterações epigenéticas. É um tema muito complexo e a gente não tem nenhuma teoria que sozinha justifique todas as formas da doença, infelizmente. E que fatores de risco poderiam levar ao desenvolvimento da endometriose, né? Também não é um assunto muito certeiro na ciência, mas a gente sabe sim que existem fatores já determinados. Por exemplo, o fator genético já foi comprovado, né, que pacientes com familiares próximos com antecedente de endometriose têm um risco maior de desenvolver a doença, então seria mais um fator genético.
E a gente tem os fatores ambientais, né? Onde a gente vai ter o estilo de vida da paciente influenciando no desenvolvimento ou não da doença. Então aí entra sedentarismo, né? A nossa alimentação, o estresse, tabagismo, ingesta de álcool, todos são fatores que já foram estudados e podem ter uma correlação com o desenvolvimento da endometriose. E quais são os sintomas, né? Quando que a gente deve suspeitar da endometriose? Então, os sintomas mais comuns são os sintomas de dor, né? Então, é uma paciente que vai ter a dismenorreia, que é aquela dor forte na menstruação. A gente pode ter a dor mesmo fora do período menstrual também. A gente pode ter a dispareunia profunda, que é aquela dor durante a relação sexual, né, no final, né, no fundo da vagina. E a disquesia e disúria, que são dor ao urinar ou evacuar durante o período menstrual. Agora, é importante lembrar que também não é qualquer dor que vai fazer a gente pensar em endometriose. Geralmente é aquela dor incapacitante, aquela dor muito forte, dor que leva a paciente ao pronto-socorro, dor que faz ela não conseguir ir para o trabalho, não conseguir ir para a faculdade. Então, são sintomas intensos que atrapalham o dia a dia da mulher. Além disso, a gente pode ter uma paciente que tem endometriose e que não sente nada. Então, muitas vezes a endometriose ela pode ser descoberta, por exemplo, numa paciente que está tentando engravidar e não consegue. E uma pergunta que é muito comum, muito frequente, uma dúvida é: então quem tem endometriose então não consegue engravidar? Isso é verdade? Não é bem assim, né? O que a gente sabe? Existe uma associação entre a endometriose e a infertilidade. Então, a gente já tem muitos estudos e essa associação é em torno de 30% das pacientes que têm endometriose têm dificuldade em engravidar. E das pacientes que têm infertilidade sem diagnóstico de endometriose, metade descobrem que tem endometriose investigando a infertilidade. Mas vejam vocês que é sempre menos da metade ou no máximo metade, né? Então, assim, a maioria das pacientes com endometriose consegue engravidar, né? Então, sobra 70% que não tem nenhuma dificuldade. E desses 30% que tem dificuldade, não quer dizer que não vá conseguir. Existe hoje em dia tratamento, a gente tem recursos para, mesmo nesses 30% com dificuldade, conseguirem ter filhos. E como que a gente trata a endometriose? Então, é importante lembrar que cada paciente é individual e tem as suas características. Então, o tratamento ele vai ser individualizado para cada paciente. Então, se eu tenho uma paciente que não quer engravidar, o tratamento é diferente de quem quer engravidar. Nas pacientes que não estão com desejo reprodutivo no momento, o objetivo é sempre tratar os sintomas. Então, inicialmente, a gente vai para um tratamento clínico, né, com as pílulas contraceptivas, no intuito de inibir a menstruação e trazer uma melhora de sintomas. Se a paciente não tiver melhora nesses sintomas com o tratamento clínico, aí sim a cirurgia está muito bem indicada. Nas pacientes que querem ter filhos, a gente acaba tendo que optar pela cirurgia mesmo, porque a pílula não vai permitir que a paciente engravide. Então, pacientes que estão com muito sintoma e querem engravidar, a cirurgia é uma excelente escolha. Bom, gente, o tema endometriose é um tema muito amplo, né? A gente poderia ficar falando horas sobre isso aqui, mas a gente optou por abordar aquelas dúvidas que são as mais recorrentes entre as pacientes. Eu agradeço ao programa Espaço Saúde pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e espero estar de volta em breve. Você gosta de bolo de milho? Pois continue com o programa Espaço Saúde, que na volta nós temos uma receita super fácil de fazer no quadro Receitas Saudáveis. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Olá, eu sou a chefe Susan Marta e este é o Amor pela Comida. Hoje você vai aprender uma receita deliciosa de bolo de milho de latinha feito no liquidificador,
sem farinha de trigo, que fica super fofinho e é uma delícia, perfeito para o cafezinho da tarde. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Vamos ver como é feita essa receita? Essa receita é uma receita super rápida de liquidificador, então a primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus e você também vai separar uma forma. Essa aqui é uma forma redonda com furo no meio, ela tem 23 centímetros de diâmetro. Se por um acaso você não tiver uma forma que nem essa redonda, pode ser uma forma de 20 por 30 centímetros. Então agora a gente vai começar a receita primeiro misturando os ingredientes secos e depois a gente vai bater os ingredientes molhados no liquidificador e depois misturar os dois bem facinho. Então em uma bacia você vai misturar meia xícara de fubá fino, né, farinha de milho fina, meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho, uma colher de sopa de fermento em pó. E como este aqui é um bolo mais pesado, eu vou adicionar também meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Se você não tiver o bicarbonato, aí você coloca um pouquinho mais de fermento em pó. Você também precisa meia colher de chá de goma xantana. Se você não sabe como usar a goma xantana, tem um vídeo onde eu explico. Vou deixar linkado aqui abaixo. E uma colher de chá de sementes de erva doce, que é opcional, mas acho que dá um gostinho muito bom no bolo de milho. Aí agora é só misturar aqui rapidamente, né, para formar um mix de farinha sem glúten. Pode ser também com uma colher de pau, se você não tiver um fouet. E aí agora a gente vai bater os ingredientes molhados e depois misturar os dois. Então, para esta receita de bolo de milho em lata, a gente vai precisar de uma lata de milho com a água. É muito importante, quando você for escolher o seu milho, você escolher um que tem apenas milho, água e sal, sem nenhum conservante, sem nenhum açúcar. É muito importante você olhar o rótulo. Se você ainda não sabe como ler o rótulo, eu tenho um artigo lá no blog onde explico direitinho como você faz para ler o rótulo e assim você não vai ser enganado. Então no liquidificador você vai adicionar uma lata de milho com a água. Se você quiser usar o milho fresco, pode, mas aí você adiciona 200 gramas de milho fresco mais 100 ml de água e uma pitadinha de sal. Aqui no bolo, como o milho já tem sal, eu não vou colocar mais sal. Você precisa de 1/3 de xícara de óleo. Aqui eu estou usando de girassol, mas você pode usar qualquer óleo da sua preferência. Meia xícara de açúcar demerara, você também pode usar qualquer açúcar ou adoçante da sua preferência. Com adoçante o bolo fica mais seco. E 3 ovos que não são substituíveis nessa receita. Então agora é só tampar o liquidificador e bater bem. Então essa aqui é a textura, ó, ela fica bem liquidificada, só que ainda fica tipo umas casquinhas do milho, é normal. E aí agora a gente vai misturar os secos e os molhados. É só misturar os dois, eu vou misturar aqui com fouet, mas pode ser com uma colher de pau também. E aí misturar rapidamente, né, que já vai começar a ativar o fermento. E aí transferir para a forma e levar para assar. Ó, então a massa ela começa a dar uma encorpada por causa da goma xantana, né? Ela fica uma massa bem grossinha, ó. Essa aqui é a textura. É só misturar aqui rapidamente. Agora vamos transferir para a forma. Então com o auxílio de uma espátula, né, eu coloco aqui dentro da forma. Essa forma aqui ela foi untada com um pouco de óleo e eu polvilhei um pouco de farinha de milho, né, de fubá. Então com a espátula você espalha a massa assim na forma. Agora você vai assar por 45 minutos, forno pré-aquecido a 180 graus. Agora o meu bolo ele já esfriou, eu vou passar uma faquinha na lateral e também no meio da forma para poder soltar ele da forma. Eu gosto sempre de usar uma faquinha assim bem fininha, aí eu passo sempre bem toda a lateral e no meio. Depois que você passou a faca, você vem com um prato e aí você vira o bolo.
Você dá uma chacoalhadinha e aí puxa a forma. Olha só que bolo mais lindo. Um bolo super fofinho. O sabor dele é maravilhoso. O cheirinho então de milho verde aqui tá maravilhoso. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço para você ver como é que ficou. Esse bolinho delicioso de milho. Olha que textura bonita. Ó, então olha só como é um bolo fofinho, é um bolo aromático, um bolo gostoso, perfeito para o café da tarde, combina muito bem com o cafezinho. Eu tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender porque ele é muito gostoso. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. O ceratocone é uma doença que acomete a visão e que requer um diagnóstico médico. Nós convidamos o oftalmologista Bonifácio Júnior, da equipe da UDI Oftalmo, e ele fala sobre os sintomas e tratamento. Acompanhe. Eu sou o Dr. Bonifácio Júnior, médico oftalmologista da UDI Oftalmo, e hoje estamos no programa Espaço Saúde para falar sobre ceratocone. Você sabe o que é ceratocone? Ceratocone é uma doença que acomete a córnea, de caráter não inflamatório, não infeccioso e que tem um componente hereditário. Ela cursa basicamente com uma alteração no formato da córnea, que faz com que essa alteração do formato gere grau tanto de miopia ou de astigmatismo na grande maioria das vezes. Essas alterações corneanas, elas normalmente são progressivas, fazendo com que esses pacientes diminuam a qualidade e a quantidade da visão. O principal sintoma da doença ceratocone é a diminuição da acuidade visual. O paciente começa a apresentar um aumento progressivo do grau, que leva à diminuição da acuidade visual. Uma vez suspeitada da doença, o diagnóstico pode ser confirmado através de exames complementares, seja através de uma topografia da córnea, ou seja, um exame que vai medir a curvatura da córnea, ou mais recentemente com aparelhos mais modernos, que são tomógrafos da córnea. Como a doença ela altera tanto a curvatura quanto a espessura da córnea, os tomógrafos conseguem fazer essa avaliação de forma mais precisa, e com isso nós temos o diagnóstico facilmente confirmado. Um fator de risco importante, diretamente relacionado com o desenvolvimento do ceratocone, é o ato de coçar os olhos. Então, pacientes alérgicos que tendem a coçar muito os olhos, eles têm maior chance de desenvolver ceratocone. Então, é uma das recomendações importantes a ser feita nos pacientes com ceratocone é justamente evitar ficar coçando os olhos. Uma vez diagnosticado o ceratocone, duas coisas são importantes no paciente. Uma é a recuperação visual. Então, esses pacientes precisam, já que eles estão com uma baixa visão, corrigir o grau gerado pela alteração corneana para que ele volte a ter uma acuidade visual satisfatória. E aí, esse tratamento ele vai depender do estágio da doença. Então, o paciente ele pode ser feito a correção tanto através de óculos, lentes de contato ou procedimentos cirúrgicos. Pacientes que estão no estágio mais leve, o próprio óculos consegue desenvolver uma acuidade visual satisfatória. Quando o óculos não é satisfatório à acuidade visual, a gente tenta então uma adaptação de lente de contato. Existem diversos tipos de lentes de contato específicas para corrigir essas alterações do ceratocone e isso tem ganhado muito desenvolvimento
fazendo com que novos tipos de lentes tenham tirado, inclusive, pacientes da fila de transplante, porque conseguem recuperar a visão com o uso dessas lentes. E, por fim, nós temos os tratamentos cirúrgicos, seja através de implantes de anéis intracorneanos e, por fim, o transplante de córnea. O transplante de córnea é a última alternativa. Então, quando todos os outros tratamentos não foram suficientes, aí a gente pensa em fazer um transplante de córnea. E mesmo os pacientes que são submetidos hoje ao transplante de córnea por ceratocone, novas técnicas de transplantes têm ganhado popularidade, que são mais modernas e que a gente não troca a córnea com toda a sua espessura, mas somente a parte anterior da córnea, que é a parte que está acometida pela doença. Paralelamente às correções visuais, a gente precisa identificar se a doença ela está em progressão ou não. Porque a doença, quando ela se desenvolve principalmente de uma forma mais precoce, ou seja, quando ela começa em indivíduos muito jovens, ela tende a evoluir e com isso piorar a acuidade visual e a própria alteração corneana. Então a gente precisa identificar se existe a progressão da doença ou não. O tratamento da progressão ele é específico através de um procedimento chamado de crosslink da córnea, que é um procedimento que vai fortalecer as fibras de colágeno da córnea, fazendo com que ela não volte a ter o encurvamento proporcionado pelo ceratocone. Somente o crosslink consegue fazer com que tenha essa parada da progressão da doença. Nenhum outro tipo de tratamento, ou seja, nem o óculos, nem a lente de contato, eles proporcionam a estabilização da doença. Então, se uma vez que a gente diagnostica que a doença está tendo progressão, o paciente tem indicação de fazer esse tratamento. Um aspecto importante são as crianças alérgicas. Essas crianças tendem a coçar muito o olho e é difícil você dizer para uma criança não coçar o olho. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um tratamento específico do quadro alérgico em parceria com um alergista, principalmente quando esse quadro alérgico ele não é somente restrito ao olho. Muitas vezes tem uma rinite alérgica associada ou mesmo um quadro mais grave de alergia. Então a gente precisa que tenha um acompanhamento com o alergista para que ele consiga fazer tanto o tratamento da alergia sistêmica e com isso melhora o quadro alérgico ocular. O mês de junho foi escolhido pelas sociedades médicas, em especial as sociedades oftalmológicas, como um mês para se chamar a atenção do ceratocone. Isso porque o ceratocone ele tem uma prevalência até certo ponto alta e que muitas vezes não é diagnosticado. E é uma doença que atualmente ela tem uma importância do diagnóstico precoce devido à possibilidade de tratamentos que fazem com que a doença não progrida e com isso diminua a chance de ter que fazer tratamentos cirúrgicos como o transplante de córnea. É sempre importante você procurar o seu médico oftalmologista, fazer um acompanhamento regular para diagnóstico de qualquer doença que muitas vezes ela pode estar em uma forma incipiente e com isso você possa fazer o tratamento de forma adequada. Espero ter tirado todas as dúvidas e em breve estarei de volta com novos temas no programa Espaço Saúde. Muito obrigado. Gostou do programa de hoje? Pois ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais Espaço Saúde. Só lembrando que é sábado, a partir das 12h30. E tem também horário alternativo na quinta-feira, às 10h30 da noite, aqui na TV Guará. E se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. E quer participar do Espaço Saúde? Mande suas sugestões para o telefone que está aparecendo no seu vídeo. Até semana que vem! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo. Centro de Excelência em Oftalmologia.